estamos aqui em mais um Orgulho Podcast. Eu, Alice. E eu, Fernandinho. E, gente, Orgulho Podcast, a gente fala sobre desconstrução, sobre questões de minorias e cultura pop. E hoje a gente tem esse tema você já leu aí no seu aparelho celular ou de qualquer outro que você escuta você faz para escutar podcast. O nosso tema, o nosso podcast, né, que ele pode escutar. É um episódio novo, então eu vou direto. Então, a pessoa vai assim, meu Deus, isso. Orgulho, vou só escutar aqui, não quero ver nenhum tema. A gente vai falar sobre masculinidade tóxica. Isso aplicado à nossa vida cotidiana, à cultura pop e tudo mais. E a gente trouxe... Gente, olha, eu sei que é difícil aceitar. Essas pessoas são muito difíceis de aceitar na nossa vida. É muito complicado, gente. É muito complicado. Mas a gente tem até amigos que são héteros. Isso! Cis e brancos. Olha aí, a gente trouxe o Jimmy Lucas. Se apresente, querido. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está ouvindo. Queria muito agradecer o convite da Alice e do Fernandinho. Sou o primeiro cotista, né? Sou a primeira cota no Orgulho Podcast. Aí, muito provavelmente eu vou gaguejar, porque eu tô acostumado a ficar nos bastidores das celebridades, não ao lado delas. Olha! Mas eu tô muito feliz. Isso mesmo. Mas eu tô muito feliz com o convite, gente. De verdade. Ai, a gente tá muito feliz que você aceitou, Jimmy, porque hoje a gente vai meter o pau nos homens héteros. A gente vai meter o pau em você, aquela, né? E a gente devia já começar, né, falando sobre o que é essa masculinidade tóxica, né? Qual é o conceito disso? E é muito interessante porque essa discussão ela é muito atual, na verdade. Muito, muito mesmo, assim. É um conceito que vem sendo discutido muito de agora e é uma pauta que veio do feminismo. O feminismo começou a falar sobre masculinidade porque, enfim, né? A gente precisa discutir sobre isso. E pra vocês, gente, o que é a masculinidade tóxica? Vamos lá. Eu acho que vem muito da construção que a sociedade fez do que é ser homem, né? E de como o homem deve transparecer para a sociedade. E isso faz com que acabe levando outras pessoas, principalmente as mulheres, né, a sofrer problemas por causa desses homens que querem parecer extremamente másculos, os machos alfas que tentam dominar tudo e que não expressam sentimentos e tal. Então, eu acho que o problema da masculinidade tóxica é justamente o outro. Ele é egoísta a ponto de achar que deve ser daquela forma, porque a sociedade diz que ele deve ser daquela forma. Sim. E aí acaba machucando outras pessoas. E assim mesmo, né? E assim mesmo, também, como a gente vai ver, né? Eu acho que o ponto do egoísmo, eu não sei se seria exatamente o egoísmo, porque muitas vezes o egoísmo é uma coisa que ela é voluntária, né? Tipo, a pessoa escolhe ser daquela forma. E no caso da babaquice masculina, eu acho que é exatamente o jeito que a gente aprende como a gente deve se comportar. Tem essa questão da briga por território, briga de ego, de você tem que proteger seu território e tudo é seu. Como tudo é seu, você tem que dominar tudo. Ou seja, a mulher é sua, o filho é seu, o dinheiro é seu, o território do outro é seu. E se você não for agressivo o suficiente para proteger aquilo que é seu, você é um fraco, você não merece estar na sociedade. E a gente acaba tomando diversos comportamentos completamente absurdos, inclusive muitas vezes de se implodir por não saber lidar com esse tipo de pressão. Eu acredito, inclusive, gente, que a masculinidade tóxica, ela é algo que ela vai do menor para o maior. Ela tá nos menores detalhes para as maiores coisas, né? Então, no menor detalhe é da forma como esse homem consome, como ele se relaciona com as mulheres, no sentido de namoro e tudo mais, até ele chegar no lugar de fomentar estupro, enfim, violência em geral, né? E homofobia, misoginia, né? E tudo mais. Racismo também. E a masculinidade tóxica, ela tá muito ligada à virilidade do homem. A virilidade do homem tá ligada à sexualidade
e a força física. Uhum. Então, por isso, o lance da violência e tudo mais. Quanto mais o cara é forte, mais ele vai ser violento. Mas, eu vou defender minha mulher aqui, vou dar um murro na cara do cara, porque ele olhou pra cara da minha mulher e tudo mais. Então, esses padrões de comportamento, eles vêm do sexismo, né? A forma como a mulher se comporta, ela tem que ser delicada, ela tem que ser vaidosa, bonita e tudo mais. E o homem tem que ser isso. Tem que gostar de armas, tem que gostar de futebol, cerveja, mulher e tudo mais. Então, começa daí. E começa daí também o fato dos homens, quando criança, já aprenderem a não chorar, a não... Isso é muito fomentado para a mulher, né? A mulher tem a TPM, né? Onde a gente desabafa, elas, né? Onde a gente desabafa. Espera-se que a mulher chore. Espera-se que a e mulher o homem, chore. ele é proibido. O menino não chora. Exato, os homens não podem, então reprime muita coisa. Por mais desconstruído que você seja, por mais que o cara que seja bastante desconstruído, ele foi criado nesse ambiente. Sim. Infelizmente, vai ter outros problemas. Ele pode não ser violento com a mulher, ele pode não bater, vocês podem não fazer nada dessas coisas, mas tem outras dificuldades. Vocês ficam com depressão, vocês ficam com ansiedade, vocês têm mais propensão a passar por esses problemas. Porque a gente tá lá, nós mulheres, com mais facilidade de desabafar com a amiga não vai julgar, porque você tá chorando e tudo mais, os amigos vão. Sim. Os amigos homens vão. Com certeza. E eu peguei alguns dados, né, que na verdade a gente hoje em dia vê muito na internet, né, esses dados, assim. Ai, gente, eu não quero fazer monólogo. Mas eu acabo fazendo, né. Uns dados que são bem importantes a gente salientar, que estão totalmente relacionados à masculinidade tóxica, né? Primeiramente, é importante falar que a gente tem que fomentar mais esse assunto, porque 75% dos homens de 25 a 44 anos nunca ouviram falar sobre esse termo. Nunca ouviram. Sério? 75%. Isso é uma pesquisa do Google, do ano passado. Então... é muito atual, né, gente? É um negócio, assim, que precisa ser falado mesmo. E aí, a quantidade de suicídio, né, que é quase 4 vezes maior do que das mulheres no Brasil. Os homens se matam muito mais, eles têm muito mais problemas psicológicos que não são tratados, né? Também são os que mais matam, né? O lance do feminicídio, os que mais matam mulheres, né? E o Brasil, ele está em 5º lugar na maior taxa aí de feminicídio no mundo. São os que mais morrem também, são mais vítimas da violência. Porque como os homens estão mais em lugares de combate, né? Ou seja, na polícia tem mais homens, no tráfico tem mais homens e tudo mais, então estão mais na posição de combate, morrem 10 vezes mais que mulheres. E também correm mais riscos, né? Porque... Gente... Até de saúde, né? De riscos de saúde, exatamente. Até uma coisa simples, que é o exame de próstata. Exato. Não se faz por não preconceito. Se faz por preconceito, Isso. porque um homem não pode pegar no ânus. Uma coisa que acho que é importante salientar a respeito desses dados é que muitas pessoas utilizam esses dados para diminuir a questão do feminicídio ou Do feminicídio, assim, das LGBT homicídio. questões... LGBTfobia. Não, o homicídio mesmo. Ah, não é só o preconceito, etc. Tô falando, a morte de pessoas LGBT, a morte de mulheres, muitas vezes ela é diminuída por conta desses dados. Sim. Sendo que isso não é, na minha opinião, um validador de que, por conta disso, os homens é que são os mais frágeis. Pelo contrário, por conta desses índices absurdos, é que a gente tem índice de morte de LGBT e índice de morte de mulheres muito altos também. Exatamente. Porque os homens, eles não morrem por causa do seu gênero. Eles morrem por causa... Da situação da que situação ele se coloca. na situação que vocês se colocam. Então, não é uma questão de, tipo, as mulheres matam esses homens por serem homens. Não. Exatamente. Né? Não é Mas a Rihanna. As mulheres morrem porque são mulheres. A Rihanna, sim, mata. Mas homens. é só em Eu clipes, não chego né, perto gente? dela. Nunca fui a nenhum show por causa disso. Mas é só em clipes. É só em clipes, gente. E aí, é muito interessante a gente chegar nesse lugar onde a gente tem essa compreensão de que tudo isso tem a ver. Sim. Porque eu acho que é aí onde é mais provável existir uma sensibilização, assim, de caramba, eu acho que realmente tem uma coisa muito errada aqui. A gente tá se matando e não é
sabe, os homens estão se matando e isso não deve ser nunca normalizado, nunca deve... É muito engraçado não a gente... é natural, né? E é muito engraçado porque, tipo assim, a gente que tá no lugar... Eu, como mulher feminista, às vezes a gente tem essa mania de falar mesmo mal de homens, né? E é normal, gente. Só que também tem que tratá-los com sensibilidade. De tipo assim, poxa, mas peraí, eles também estão se prejudicando aqui. Uhum. Acho que depende muito do contexto, né? Exato. Dependendo da situação, uma coisa é você... talvez ofender, humilhar alguém que está numa clara situação de fragilidade, e outra coisa é você estar fazendo um comentário mais incisivo a respeito de uma coisa que é real. Sim, exatamente. E, gente, isso é muito mais perceptível para as mulheres, primeiramente, né? Nessas eleições, a gente teve um quadro bem interessante de que a quantidade de mulheres que votaram no Bolsonaro é muito distante da quantidade de homens. Né? O Bolsonaro, a imagem do nosso presidente, por ser um cara misógino, machista e tudo mais, ele agradou muito mais os homens e agradou muito menos as mulheres. É tanto que as passeatas, toda a manifestação do Ele Não foi feita por mulheres. E a gente nota que tem uma distância muito grande entre os homens e as mulheres. Por que a gente está falando discursos tão diferentes? Isso a história fala. Porque o feminismo, ele chegou nas mulheres através do capitalismo. Era uma necessidade do capitalismo. O sistema capitalista que rege as nossas vidas necessitava que as mulheres começassem a trabalhar. Mão de obra barata. Precisava disso. Precisava da mão de obra barata das mulheres. E os homens que fizeram esse sistema. Então, vocês, homens, nunca viram o problema em vocês. Porque vocês que fazem tudo isso, né? Pra gente a vida sempre foi assim. Exato, a vida sempre foi assim, simples. E pras mulheres não, a gente entrou nesse lugar do mercado de trabalho, a gente começou a ver as leis trabalhistas e começamos a pedir pra votar, pedir direitos, né? Direitos trabalhistas e tudo mais. A gente viu que a gente era muito... A gente pagava... a gente era muito menos... recebia muito menos retorno. Ainda recebe, né? Ainda temos a diferença salarial gigantesca, mas desde aquela época a gente tá lutando pelos nossos direitos trabalhistas. Então, pra gente é muito mais fácil essa desconstrução, porque a gente já vem do lugar em comum. Os homens, vocês não, vocês estão no lugar comum, vocês estão no lugar de conforto. Esse foi o lugar que os homens galgaram desde sempre. E aí, por isso que a mensagem da masculinidade tóxica é tão impactante. Porque é algo que... Não, a gente também não está na posição... a gente está na posição de privilégio. Mas não significa que esteja tudo uma maravilha para vocês, homens. Né? Sim. E eu acho engraçado quando eu vejo... eu sou muito fã da Beyoncé, eu acho que todo mundo já sabe, a gente tá no capítulo 17, 18. Eu sempre trago Beyoncé pra... As pessoas notaram. Eu acho que tu não conseguiu disfarçar. Eu sempre trago Beyoncé pra pauta, sabe? Aí, eu vejo que amigos meus, claro, eles sabem que a Beyoncé é incrível, que sabem que ela é foda, mas eles ainda ficam... Pra que ela... Por que ela fica... ostentando tanto, sabe? Todo clipe dela, ela tá toda cheia de joias, cheia de... esnoba, né? Ela é um símbolo. Né? Ela é uma rainha, gente. Ai, e aí, tem umas frases dela que ela diz assim... os homens... O dinheiro que os homens tiveram... O dinheiro que os homens tiveram durante todo esse tempo... fizeram com que eles definissem até o que é ser sexy pra uma mulher. Eles definem o que é ser sexy, eles definem o que é ser bonita, o que é ser gostosa. E ela quer redefinir isso. E pra isso ela vai ocupar o maior cargo que ela puder no mundo, sabe? Essas questões de figuras de poder, eu acho que elas são interessantes por conta disso. Muitos homens se incomodam demais com figuras como Beyoncé, como a Pablo, etc. Não é nada por questão porque a Pablo não canta como a Beyoncé, não canta como a Rihanna. Não, cara, é incômodo com uma figura de poder. Sim. Ponto. Não tem pra onde correr. Porque se fosse um homem na mesma situação, e tipo, eu falo até acompanhando os meus próprios gostos e os gostos de amigos, cara, a gente gosta de cada porcaria. A gente acha cada coisa fantástica que na verdade é um lixo.
Entendeu? Sim. Agora, só por quê? Só porque é uma figura de poder no imaginário masculino. Sim. E quando quando aparece uma figura de poder no cenário LGBT ou de uma mulher, cara, isso incomoda muito todo mundo. Porque é Sim. como se alguém estivesse tomando o espaço dele. A Pablo não deveria estar no Rock in Rio. Era outra banda igual a todas as outras bandas que eu conheço que devia estar lá, por exemplo. E por aí vai. Sim, Jimmy, a gente estava conversando antes do episódio começar e eu queria muito que tu falasse da tua experiência como um homem, né? Como homem heterossexual, cisgênero, porque eu acho que pra você é um rompimento ainda maior do que até mesmo pro Fê, que também tem a masculinidade tóxica no mundo LGBT e tudo mais. Eu acho que eu tenho alguns exemplos para compartilhar, porque eu cresci num ambiente extremamente agressivo, machista, repressor, etc. Sim. E isso me construiu de uma forma que até, sei lá, até uma boa parte da minha adolescência, de jovem adulto, acho que a palavra certa que eu deveria usar é inseto. Tipo, basicamente eu era um ser humano, um inseto. Exatamente pela forma com qual eu fui criado. Pra vocês terem uma ideia, uma das coisas que eu mais gostava de brincar quando eu era muito, muito pequeno era com boneca. E depois a minha mãe e a minha madrinha falavam que elas morriam de medo de eu ser gay por conta disso, porque eu gostava de brincar de boneca. Num primeiro momento, quando eu comecei a entender algumas coisas, meu primeiro raciocínio era, cara, eu só quero ser pai. Tipo, um dos meus sonhos é ser pai, etc. Eu tava brincando com isso. Sim. Só que depois eu enxerguei o outro absurdo, que era tipo, cara, e se eu fosse gay, qual era... Pode falar palavrão? Pode. Qual era a porra do problema, velho? Entendeu? Do tipo, eu não tava fazendo mal a ninguém. Enfim, eu só tava sendo afetuoso com a figura de uma criança. E era cuidando, etc. E por aí vai. E por conta do tipo de família no qual eu cresci extremamente... Acho que até a minha aparência hoje em dia, ela reflete um pouco a forma com que eu fui criado. Que é do tipo... No som, obviamente, não tem imagem, mas tipo, eu sou careca, barbudo, tatuado, camisa de banda, camisa preta. Dá um pouco de medo, dá um pouco... Mas é Não, mas é engraçado. Uma vez a Camila que trabalha com a gente, falou: Jimmy, tu parece um nazista, mas quando a gente conversa contigo, tu é fofo. Muito, é bizarro. Aí, só que eu acho, e isso eu acho que foi um pouco voluntário, que era tipo, muito da minha aparência eu criei de uma maneira agressiva, Sim. como uma forma de não chegue perto. Sim, mas tu também é metaleiro, como né? uma forma de proteção. Mas até isso, pra você ter uma ideia. O mundo do metal vários bem dos meus masculino. amigos, não, nem o mundo do metal, quem me colocou esse gosto. Sim, entendi. Muitos dos meus amigos, eles gostam de rock nacional. Eu fui ensinado que rock nacional era coisa de gay. Nossa. Vale? Você tem noção desse absurdo? Tipo, Eu gosto de rock nacional, mas nem tanto. não, tô falando. Eu fui criado de Tô uma brincando. maneira que eu pensava... Coisa de gente mansa, né? Muito manso o rock nacional. Tem que ser... Não. O problema era É isso? essa questão da sexualidade, essa questão do você tem que ser agressivo, você tem que ser forte, você não pode, de forma alguma, demonstrar qualquer tipo de algo que não seja Sim. extremamente dominante, senão você é gay, e ser gay é um absurdo, e ser gay é errado, e eu fui criando aquele pânico. Sim. Cara, é um negócio uma prisão, que, né, é um negócio cara? que sufoca, entendeu? Tanto que quando eu comecei a pensar a respeito disso, fui crescendo, fui observando que a vida não era exatamente assim, e os comportamentos que eu tinha, de relacionamentos que eu tive, com amigos, etc., eles eram completamente absurdos e que aquilo não fazia sentido. Só que quando eu comecei a mudar alguns posicionamentos meus, eu passei a sofrer outro tipo de problema, que era do meu círculo de amigos. Porque quando você começa a dizer, cara, ainda bem que, por exemplo, cantar mulher na rua, eu nunca tive esse tipo de coisa. Só que antes eu não falava nada. Tipo, um amigo meu fazia e eu ria, eu achava normal alguma coisa. Sim. Quando eu comecei a me posicionar contra, tipo, cara... Só que pelo fato de eu ter sido ensinado com uma linguagem muito violenta, Sim. eu não chegava para esse meu amigo e, bem amigo, vamos conversar. A atitude que você teve, ela não Sim. foi bacana. Eu acho que você deveria repensar as suas atitudes. Não, eu chegava, ô filha da...
tá fazendo entendeu? Eu era Sim. muito agressivo nesse ponto. Acho que nem 8 nem 80, né? Não, mas eu tô falando, a forma com que eu fui ensinado a me comunicar Sim, era foi dessa forma essa, mais sim. agressiva. E- Isso é já da masculinidade tóxica. Exatamente. E isso eu também comecei a também tentar adaptar, de tipo, cara, a gente não vai conseguir nada Sim. sendo agressivo, etc. Até que eu passei por algumas questões pessoais e tive que fazer terapia, sei lá, com 18, 19 anos de idade, e por bastante tempo. E nisso fui pensando a respeito de várias coisas, fui entendendo várias coisas, depois deixei totalmente, não, tem que ser a porra louca mesmo, aqui a gente só vai... E muitos anos depois é que eu fui voltar a refletir a respeito desses assuntos. Só que eu discordo de vocês só em um ponto. Eu acho que tem determinados momentos que a gente ainda precisa de um pouco de agressividade. Por exemplo, grupo de WhatsApp que só tem homem é um problema, entendeu? E assim, uma coisa que aconteceu com muita frequência e todas as vezes eu tive que ter um posicionamento muito incisivo por exemplo, revenge porn, ou vídeo vazado. Pornografia tem bastante, né, nesses grupos. Não, eu não falo pornografia, não. Eu acho a pornografia mais cruel ainda. Que é de vídeo vazado, por exemplo. Sim. Eu acho um absurdo. E o comum é que normalmente eles mandam as fotos, os vídeos, o perfil da pessoa. É um negócio que é Caralho. estupidamente Horrível. invasivo, entendeu? E antigamente, quando eu só não falava nada, só ficava calado, só que eu comecei a me contrapor a isso. Sendo Sim. que, até por conta do universo que a gente vive, se você falar de uma maneira... vem cá, vou te acolher, vou explicar que isso não é legal, você vai virar motivo de chacota Sim. e acabou, e ninguém vai... A sua mensagem não vai ser percebida. É porque a forma como vocês se comunicam é violenta. Então, nenhum homem vai entender de uma forma que não seja não violenta. Uma vez eu tava conversando com a Alice a respeito desse assunto e dizendo que, tipo, eu acho muito bom que a mulher, que o homossexual, eles tenham posturas mais incisivas a respeito dos seus lugares no mundo, mas ainda o homem branco, cis, hétero, blá, 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 ele tem que ter um papel também positivo por conta disso. Sim. Porque tem ambientes que vocês não estão. Entendeu? Vocês estão na internet, vocês estão nas ruas e tudo mais, mas nesses tem a guetos... nossa bolha, né? Mas nesses guetos que só estamos nós, ainda é muito complicado. Sim. Eu vejo, por exemplo, eu me incomodo muito com o esquerdomacho, com o homem feminista, que nas redes sociais fala de respeito às mulheres, fala de que a gente tem que respeitar as pessoas LGBT, os gays, as lésbicas, as trans, etc. Mas que nos grupos de WhatsApp são estupidamente homofóbicos ou são estupidamente machistas. Sim. A ponto de compartilhar vídeo vazado, ou então compartilhar pornografia profissional, entre aspas, mas que a mulher ela tá passando por uma situação de violência, Sim. que do tipo... Essas são coisas que me deixam mal e só deixar uma coisa bem claro, eu não sou um desconstruídes, eu não sou eu não visto o vestido das mulheres porque eu sinto a dor delas. Não, nem Eu precisa. sou homem, Não é pra fui fazer. criado dessa forma, o que eu tento é ser um pouco menos babaca do que eu era Sim. ontem. E do tipo, e esse tipo de coisa causa uma repulsa. E, cara, infelizmente a gente tem que meter o pé, porque senão o cara não entende. Ele acha que às vezes você falar direito, você tá sendo tão frágil quanto aquela pessoa que tá naquela situação que ele tá expondo. Entendeu? Sim. E eu acho que às vezes ele tem que entender, nem que seja fina força, que o que ele tá fazendo é um absurdo. Ele não pode estar fazendo aquilo. E aquilo não torna ele mais homem. E que eu acho que esse é o ponto principal. Sim. Tem determinadas atitudes que eu tomo, que eu tomei e que eu pretendo tomar, que eu não tenho coragem de compartilhar com amigos meus. Do tipo, eu não sei até onde isso aqui vai, mas eu vou falar uma coisa que amigo Vai nenhum... para o mundo todo. Amigo nenhum meu sabe. A única pessoa que sabe é minha namorada. Eu não consumo mais pornografia. Desde que eu vi um TEDx chamado Por que parei de assistir pornografia? E que se mostra muito a questão dessa indústria da violência que existe por trás do mundo pornô. Ah, mas tem a fulana de tal que gosta, que adora. Cara, tem. Ela é um cometa.
essa mulher é um cometa. A grande maioria está sendo explorada, Sim. a grande maioria tá ali porque é a única maneira que tem como ganhar dinheiro. E do tipo, eu acho que um determinado curto tempo de prazer pessoal, eu acho que ele não vale o sofrimento de tanta gente, entendeu? No meio gay também, os homens... É porque eu Sim. consumo pornografia gay, né? Então, nos meio gay, por exemplo, muitos atores gays se matam, né? Tem problemas com drogas Sim. e tal. Então, Sim. realmente, pornografia é bem complicado. E agora eu queria perguntar pro Fê, né? Falar mais um pouco sobre a masculinidade tóxica no meio LGBT. No meu G, na verdade. É, né? O G, gay. né? Que eu tô. Na verdade, a gente já falou muito sobre isso no episódio dos gays tóxicos, né? Verdade. Alguns episódios atrás, dei uma olhada nas listas, né? Porque é justamente o que a gente falava lá, sabe? A homofobia vem da masculinidade tóxica, né? Vem do machismo mesmo, sabe? Da ideia de que um homem, uma figura masculina, não pode ser afeminado, sabe? Como assim um cara que nasceu homem e quer andar afeminado como uma mulher? Não pode, Sim. né? Então isso é o tóxico, o principal tóxico dessa masculinidade, sendo que aí espelha muito no nosso dia a dia da comunidade gay, né? Nos caras mesmos. Por exemplo, quando você tá num aplicativo de paquera, por exemplo, os caras não querem de nenhuma forma expressar que eles podem ter algum tipo de sensibilidade ou de falta de masculinidade, não sei, de ser afeminado mesmo. Por exemplo, eles colocam assim, 100% ativo. Porque eles não podem ser 99% ativo. Se ele é mais Porque- potente, né? Tem uns absurdos que botam assim, 20.000% ativo, sabe? Porque a masculinidade é tão frágil que ele tem que dizer que ele é só ativo pra sempre, forever, sabe? Sim. E isso causa certos problemas, porque hoje em dia eu já tô me desconstruindo mais. Então, quando eu chego pra uma pessoa paquerar, quando a pessoa diz assim, você é afeminado? Aí eu já tenho vontade de... Cara, tá bom, deixa pra lá. Tchau, Porque eu sei um abraço. que ele tá preocupado se eu sou Sim. afeminado. E se a gente vai sair na rua, eu vou estar com um cara afeminado junto, então... Sabe? Sim. Então, a gente sofre com isso. Os gays sofrem com isso, né? Sim. E a gente precisa... E tem gay que fica forçando masculinidade que não tem, né? Por exemplo, eu sempre tive muito problema com a minha voz, porque minha voz não é grossa. Então... Até hoje. Até né? hoje eu Você fico, tá meu se Deus, desconstruindo esse em podcast, eu preciso fazer uma fono. Fica grossa. Oi, Não, gente, é o não Fernandinho. E não precisa, tu se comunica Pois super é, bem. e eu entendi que a minha voz é assim e acabou, entendeu? E Sim. foda-se se você tá achando minha voz fina. Tipo, Sim. Lembrei de uma coisa que também ela é muito pertinente a esse universo, que é a questão, por exemplo, de respeito à mulher com quem a gente está se relacionando. Porque, tipo, traição, ela é quase com obrigação. E, tipo, Sim. e cobiçar, e desejar, e etc. Eu não tô dizendo que todo mundo trai, obviamente. Tô dizendo, eu já fiz Todo muito isso e me vangloriava e etc. Quando eu virei a chave, ele tipo, cara, não... Mudou o mindset. Isso... Meu Deus. piada interna! Quando eu virei a chave nesse processo e comecei a entender que isso é um absurdo, que isso é uma você destruir a confiança que alguém depositou em você, etc. Eu comecei a sofrer muita censura, muito preconceito dos meus amigos, por conta de dizer, a gente não pode mais falar isso na frente de fulano, porque fulano agora é escoteiro. E tipo, detalhe, eu só tô respeitando o relacionamento no qual eu estou. Tu tá, né? Entendeu? Sim. Isso é muito bizarro. E queria fazer uma pergunta pra Alice. Ixi. Porque uma das coisas que eu acho que podem contribuir muito ou ajudar a intensificar esse processo de masculinidade tóxica também, além da nossa própria relação entre homens, é a nossa relação com as mulheres. Sim. Por exemplo, algumas vezes podem ocorrer algumas situações do cara, sei lá, demonstrar alguma fragilidade, querer se abrir, alguma coisa do tipo. E, às vezes, tem algumas mulheres que elas têm uma postura de
ei, tu é o homem da relação. Sim. Por exemplo, dizer você é o homem da relação já é um negócio Sim. que é Sim. complicado, entendeu? E do cara se abrir de alguma forma. Tipo, eu já ouvi uma vez de uma chefe minha que eu era muito sensível, que eu parecia uma mulher. E eu fiquei, cara, mas como assim? Inclusive, sensibilidade é um atributo fundamental para minha profissão. Sim. Porque se eu não tiver a sensibilidade para perceber certas coisas, eu não trabalho direito. Sim. Tipo, e ela falou nisso no sentido de ofensa, só que, assim, eu fiquei ofendido pela intenção dela, mas não fiquei ofendido pelo fato, entendeu? Sim. E como é que vocês lidam com isso? A masculinidade tóxica, ela também chega pra gente, exatamente Não, isso. principalmente pra vocês, né? Chega pra gente, mas nesse sentido, da gente fomentar. Nós mulheres mesmo, assim. Porque como a gente tem... a gente é criado numa sociedade sexista, então a gente vai ser sexista, a gente vai reproduzir esses comportamentos. E a gente vai assumir certos comportamentos de homens. Então, já aconteceu várias vezes e... Eu falo isso, assim, claro, me sentindo mal, mas eu assumi que certos homens eram gays e eles não eram. Por certo tipo de comportamento, por gostar de diva pop. Sim. E ficar conversando comigo, fulano, cicrano, beltrano. Aí quando eu vejo, não, eu sou hétero. E eu ficava, vale? Não sabia, desculpa, não sabia. Então, assim, a gente assume já esses comportamentos e a gente fomenta eles. Então, Reproduz mesmo. mas isso chega pra gente não só de uma forma ruim, mas a gente fomenta também. E isso tem que ser mudado nas nossas cabeças como mulheres, assim. Tipo, nas vezes que eu me relacionei com homens, né, que foram todas as vezes, no caso, eu sempre notei que existe uma dificuldade muito grande de se abrir. Né, de falar o que sente e tudo mais. E eu tento fomentar isso. Tipo, cara, fala o que tu tá sentindo, pelo amor de Deus. Por quê? Porque isso faz com que você tenha uma ideia de onde você tá com aquela pessoa. Né? Isso é muito difícil em relacionamentos heterossexuais. Muito difícil para as mulheres. Porque a gente não entende muito bem em que lugar o cara tá. E isso, às vezes ele só precisa ser sincero mesmo, assim, tipo, mandar real e é isso. E sendo que, pela falta de costume dos homens acessarem esse lugar de sentimentos emocionais, acaba se tornando muito difícil. Acaba ficando confuso, não tem inteligência emocional. E todas essas coisas. E isso é motivo muito grande de mágoas e tudo mais. Também tem uma pergunta pro Fernandinho, que eu acho que o que acontece? Também eu respondi a tua pergunta? Eu Sim, não sei. verdade, sim. Beleza. Meu Deus, orgulho contratar com o contrário. Eu acho que é um processo de desconstrução bacana, só que do tipo, realmente é uma coisa que ela tem que estar muito sinérgica com todas as partes envolvidas. Por exemplo, existe muito também essa questão, acho que é um tabu que eu acredito que já foi derrubado, de amizade entre homem e mulher. Sim. Teve um comentário de uma jornalista que eu acompanho, a Marina Tourinho, que eu achei sensacional. Ela ela dizendo, perfeita. todo mundo então tem que ser predador sexual um do outro, né? Ai, que preguiça e tal. E eu, tipo isso. Eu era um do que não acreditava, só que exatamente por eu ter amigas mulheres que são muito próximas e que eu confio plenamente e que eu trato, que eu até, olha, a masculinidade tóxica, eu trato como se fosse um homem. No sentido de não ter qualquer tipo de desejo ou intenção, nem nada. E ser uma amizade genuína. Mas, por exemplo, como é que funciona isso pra vocês? Porque tem muito disso. Tipo, gay só pode ter amizade com mulher. Eu tô falando isso de uma maneira bem estereotipada, óbvio. Não, eu sempre... eu tinha essa sensação também eu não vou ter amigos gays porque eu vou acabar me apaixonando por eles e tal. Mas não existe isso. Hoje, como eu já tenho lá meus 30 anos, né? Então, eu tenho os meus amigos gays que eu já fiquei. E aí, não rolou. E aí, virou super amigo, né? E eu tenho vários amigos que a gente nunca rolou nada, né? E a gente se trata como amigo mesmo, né? Não tem essa coisa de, eu tô com desejo sexual do meu amigo. Claro que pode acontecer, de acontecer, de se apaixonar e tal, mas não tem essas regras, sabe?
Eu acho que a amizade entre homens, ela é saudável, ela é legal, tanto que você consegue compartilhar muita coisa, né? Meus amigos gays, a gente consegue conversar sobre tudo, sobre, E né? com Então, héteros. eu tenho muitos amigos héteros também. Já tive mais, né? Na verdade, a minha turma era com a minha irmã, né? Minha irmã, ela é bissexual. Então, ela fica com meninas e meninos. Aí, ela já ficou com vários meninos. E aí, os ex-namorados dela, eu sou amigo de todos. Tanto que quando eu saio com ela, os ex delas vêm falar comigo. Aí ela fica, tu ainda fala com esse menino? Cara, é meu amigo, eu posso falar com ele. Aí ela fica meio que se roendo, né? Incomodada. Né? Então, é natural. Pra mim, era muito natural. Eu lembrei de uma coisa agora, que ela é muito pessoal, ela, assim, pra mim, ela é muito forte ainda. Sim. A gente conversou com isso no evento algum tempo atrás. Por parte paterna, eu tenho 2 irmãos. Sim. Que é a Sabrina e o Johnny. Sendo que a última vez que eu vi foi, tipo, uns 10 anos atrás. E ele não é mais Johnny. Tipo, hoje eu tenho 2 irmãs. Sim. O Johnny hoje em dia é minha irmã trans. Eu não lembro agora, eu cometi outro pecado aqui de não lembrar o nome dele exatamente, porque eu não tenho contato com ele há mais de 10 anos e eu não tenho, tipo, eu não acompanhei o processo de transição dele. Dela. A memória que eu tenho dele é de uma criança, sei lá, de 10, 11 anos de idade, que na época se identificava com, ou se identificava não, se apresentava como gênero masculino. Tipo, e isso quando eu fiquei sabendo, pra mim, tipo, a minha avó veio contar como se ela estivesse me contando quem matou o Padre Amaro. Ela veio me contar, tipo, eu tô te contando um segredo de família, uma coisa gravíssima. Sendo que quando ela me falou, deu uma tela azul durante 2 segundos só pela essa questão da memória. No sentido de... Sim. Cara, eu só tenho a lembrança de uma criança e hoje em dia ele é uma mulher adulta, né? Eu conheci um menino criança e hoje é uma mulher adulta. Mas, tipo, a minha reação com a família de dizer, tá, e aí? E todo mundo ficou chocado. Tipo, como é que você era seu irmão e agora ele tá dizendo que é mulher? Não, ele é. Aí o pessoal, não, mas não é, ele tá com esse negócio na cabeça. Não, ele é. Ele tava errado ela antes. Né? Ela é. Pois é, ainda falta de costume, tipo, sim, ela é. Sim, eu entendo. Eu entendo porque eu tenho uma amiga trans e também eu conheci na época do colégio. E aí eu conheci quando se apresentava ainda como homem. E aí, pra mim, essa época de adaptação, ainda ficava... E ela ficava comigo... Tá tudo bem, Alice. Tudo bem. Eu sei que tu me conhecia quando eu era muito mais nova e tudo. Então, tipo, isso é normal. É normal. Isso é normal. Mas a gente vai se trabalhando, também o né? carinho e o respeito que eu tenho por eles pois dois é o mesmo. Sim, com certeza. Tenho que aprender, óbvio, mas não é por Exato. má E intenção. uma coisa que eu ia falar era... Cara, tem muita coisa pra ser falada e a gente preparou uma pauta gigantesca. A gente preparou várias coisas, sabe? Ainda falta um bocado de coisa. Esse episódio vai ser longo, gente. Desculpa. Uma coisa que é importante é que a masculinidade tóxica, ela é algo muito... Ela vem desde de você como criança, embriãozinho mesmo, assim, pequeno. Então, isso pra se desconstruir é com o tempo. Sim. Você não vai... agora eu não sou mais um homem tóxico. Não vai ser... É difícil. É diariamente, é esse exercício diário mesmo. E eu vou parar de falar sobre isso, porque a gente vai avançar. Tem muitas outras coisas que eu queria falar. Tu tava falando um negócio do grupo de WhatsApp, e tem uma autora... Ai, puta que pariu. Tem uma autora que se chama Hewin Cornell, que ela é uma mulher trans australiana. Ela fez ela é estudiosa, ela é autora de vários livros sobre gênero e masculinidade. E uma das coisas que ela mais fala é sobre as relações entre homens são homoafetivas. São homoafetivas. Eu Os fiquei homens... impactado com esse texto. Eu vi esse texto. Sensacional, também li. Exatamente. Também li. Faz todo sentido. Faz todo sentido. É bom a gente explicar. Explica. As relações entre homens, elas são homoafetivas no sentido de... Os homens só conseguem, e tô falando de uma forma generalizada mesmo, foda-se, admirar outros homens.
a parte da admiração, respeito e tudo mais fica reservada para outros homens. Então, os autores que você lê, as músicas que você escuta, as coisas que você consome, que você ama, que você, tipo, eu sou fã, normalmente vão ser de outros homens. Quantas mulheres que você admira como autoras? Não como mulheres bonitas, não como na sexualidade. Então, as relações... Isso por quê? Porque desde o começo, desde na nossa história, né, os grupos, eles eram unificados entre os homens. Então, no exército, vai ter uma guerra, Primeira Guerra Mundial, só era homem. Então, é relação homoafetiva, só tem homem. Então, só convive com outros homens. Para a mulher fica reservado o sentimento de servidão, a mulher me serve, tanto sexualmente como em outros campos. Então, isso acaba que... E isso é importante também refletir. Essa parte da pornografia, né, de pornografia, revenge porn, aquelas coisas absurdas, por que vocês, homens, ficam compartilhando coisas sexuais com outros homens? Vocês querem ver... Vocês querem mostrar para seus amigos o que é que lhe dá prazer? Por que você quer mostrar isso? Pois eu achei estranho quando eu vi, eu não sabia, porque, né? Porque não tem necessidade de você mostrar isso. Você tem tesão em saber que seu amigo sabe o que lhe dá tesão? Pois é, quando eu vi, né, que outros homens passam nudes para pros amigos, eu fico, cara, mas é isso mesmo, no colégio a galera ficava com uma Playboy passando pros outros. Aí eu fico, cara, E acredite, tem mais conteúdo de travesti em grupo de homem branco cis hétero do que em qualquer outro. Sim. Teve uma das vezes, porque assim, exatamente por eu ainda não aprender, muitas vezes eu ainda uso o ei viado como xingamento, como ofensa. E tem horas que eu pergunto, cara, vocês são tudo gay. Porque eu só vejo na porra desse grupo vocês colocando vídeo de travesti, vídeo de não sei o quê. O cara, pelo amor de Deus. Então você assume logo, tá tudo bem. Aí o pessoal, todo mundo começa a rir, todo mundo entra na brincadeira. Não, cara, isso é sério. É aquela coisa que a gente conversa muito, eu e a Alice, né? A sexualidade é muito fluida. Então, por exemplo... Quantidade de homem bissexual que tem, gente, que não sabe nem o que é. Por exemplo, eu não... É estranho eu me atrair, por exemplo, por um travesti. Né? Não, mas então, desculpa, eu acho que talvez eu não tenha deixado claro. Quando eu falei nesse sentido de ofender, não foi no sentido de, gente, vocês estão se descobrindo com outras orientações, não é dessa forma de dizer, cara, vocês falam tanto que vocês são ultra, hiper, mega machos. Mas vocês só passam o dia postando conteúdo de travesti na brincadeira, entre aspas. Né? Sim, mas isso dá tesão. O que também é ofensa, não, que também é ofensa com as travestis. Sim, com certeza. Sim. Que tá colocando ela numa situação de achincalhamento. Às vezes eu acho que é curiosidade de ter aquele desejo, de ter aquele desejo daquela coisa, mas aí ele leva na brincadeira pra mascarar que na verdade ele tá com vontade, entendeu? Sim. Né, que não duvido. Sim, gente, esse lance das relações entre homens... E nenhum problema, né? Essa relação das relações entre homens e de serem homoafetivos e tudo mais, isso explodiu a minha cabeça. Porque... é muito difícil mesmo pra um cara admirar uma mulher. Admirar mesmo, assim, tipo, não só achar ela gostosa, sabe? Assim, tipo, ela gosta, beleza. Mas tem outras coisas que isso, na convivência social, você não foi ensinado. Vocês já leram ou assistiram 300? Acredito que sim. Sim. E, historicamente, tipo, deturparam completamente, tanto em HQs como em filmes, não só no 300 do Zack Snyder. Mas espartanos, a relação, assim como atenienses, a relação afetiva deles eram com outros homens. Sim. Até mesmo porque, como eles estavam no mesmo pilotão pra ir pra guerra, como eles se amavam, eles iam se proteger mais. Sim. Aí quando voltavam pra Esparta, é que tinham relações pra reprodução com mulheres, etc. Ou seja, até porque as mulheres, elas eram seres inferiores naquela época. Exatamente. Tipo, o machismo, ele influi até nisso. Tipo, até no cinema, até na ficção, entre aspas, eles deturpam isso ao criar uma obra. Não pode dizer que o cara é gay, porque senão tá errado. Ele vai ser menos homem. O Leônidas, ele não vai ser tão Esparta se ele for gay. Sim. Entendeu? É absurdo. É absurdo isso. Pois vamos pra... Agora, todo mundo já finalizou, né? Vamos pras coisas que a gente organizou. Como a gente já passou o tempo. Já passou o tempo, mas foda-se. Mas foda-se. Quem quiser continuar, continua.
Quem quiser, alguém Ainda vai tem muita desistir. coisa, tem muita coisa. Tem momento UK. Tem um momento e o quê? Tem várias coisas. Mas o Jimmy tem hora marcada. Vamos rápido. Vamos lá. Aí, ó, a gente tá falando aqui de filme, né? E aí é legal a gente falar sobre o Animais Fantásticos, que tu trouxe a pauta Sim. sobre o Newt. Mas vamos pros produtos não, que é muito engraçado. Vamos lá. Gente, a gente fez uma lista, né? Eu peguei na internet, BuzzFeed, várias fontes. Produtos que são feitos especialmente para os homens, para melhorar pra autoestima né? Que a masculinidade deles estava muito frágil. Então, eles precisam muito de... difícil. Olha aí. Um desodorante que tem as fragrâncias... Olha o nome. Lenha, cabra macho e pegador. Pegador. É tipo, Pegador. eu uso o Old Spice pegador. Nossa. A Old Spice é uma marca que já é Você bastante... lembra do comercial da Axe? Que Não. era... que o cara utilizava... Isso é década de 2000, década de 90. Que quando o cara passava o Axe, todas as mulheres Eles pulavam em corriam cima pra- dele. Sim, Aí sim. era o desodorante de quem queria pegar, de quem Sim. etc. Imagina a frustração quando isso não acontecia, né? Aí tá quebrado, quero devolver. Era melhor se fosse assim. Ele Cara, vai no Decon. passa o desodorante, aí fica bonito, né? Melhor. Nossa. Fica cheiroso. Pois é, né? Já Tá começa. né? massa. Aí, ó, outro. Shampoo de homem. Um shampoo de homem, certo? Uma marca. Eles colocaram Todicacho, é o nome do perfume, o nome do shampoo. Aí eles colocaram umas gírias, assim, no rótulo pra os caras comprarem. entenderem. Aí o nome é hidrato mesmo, tá ligado? E limpeza sem caô. É o nome do... Porque Acho muito engraçado, gente. Aí tem uma marca de vinho que criou uma lata, vinho em lata, pros machos não beberem taças. Porque segurar uma taça é muito gay, né? Alguém sabe que se você beber o vinho numa lata, você tá destruindo o vinho. Só deixar todo mundo na mesma página. É verdade. O motivo pelo qual bebemos vinhos em taças não é só porque é bonito ou sofisticado. O formato da taça com aquele fiozinho é pra não aquecer quando a gente pega. Tem um motivo. Pois bem. Porque vinho não é cerveja de Nem é vinho São Brás. 40% de milho, que é só um suco de pipoca que você pode beber até num balde que tá tudo ok. Sim. Ai, meu Deus. Gente do Teve céu. um canal no YouTube Bom que saber, fez... bom saber disso aí. Um canal no YouTube fez Eu tô uma muito de série... cara com vinho em lata, bicho. Um canal no YouTube fez uma série Receitas de Hétero. Boa comida sem frescura e sem mimimi. Aí um usuário do Twitter colocou assim: na receita de hétero vai 700 gramas de sexualidade bem frágil, uma colher de insegurança e uma pitada de medo de dar a bunda e gostar. E pode ser. Fantástico. Pois é. Fantástico. Aí, a próxima. Uma cerveja ogre. Porque é pra gente ogro. Pra Claro. ogros, né? Porque ainda tem assim. Na embalagem tem: canudinho e frescura não combinam com cerveja. Gente, incrível. Falou do produto de limpeza? Foi produto de limpeza que falou? Foi cerveja. Não, depois da cerveja. Não, é porque ele diz assim: canudinho e frescura não combinam com cerveja. Cara, é muito bizarro. Não, realmente canudinho não combina com cerveja. Ah, não, É, desculpa. estranho. Foi o comentário. estranho. Foi quando você falou a respeito da receita de hétero. Sim. Segundo os meus amigos e alguns familiares, o meu apartamento é apartamento de mulher. Oh, Um meu Deus. apartamento de mulher, rosa. Limpo. Eu tô falando sério. Eu tô sendo sexista também, né? Rosa. Limpo. Rosa. É porque eu porque gosto é limpo. muito, é porque eu moro sozinho. Ah, porque E tu meu é coisa de apartamento- limpeza, negócio de... A hora que você chegar lá, ele tá sempre todo muito limpo. Uma Porque pessoa- eu limpo o apartamento todo dia. Aí dizem que meu apartamento é apartamento de Porque E mulher. depois Toque. olha o meu quarto. Meu quarto é uma bagunça. Jim, você tem toque? É melhor, né? Faz- Aí, ó, tem pão pra homem. Tem um pão específico pra homem. É bread for men. Mas tipo, ele aumenta a testosterona. Não. Não. Melhora a calvície. Não. Não sei. Aí tem- É difícil um pão, né? Fazer... Shampoo e condicionador com aroma de cerveja. Que horror, gente. Porque é pra homem também. Macho bom. mesmo, hein, mano? E essa é incrível, que é a vela de aniversário pra macho.
que é quando você vai fazer 24 anos, aí é 23 mais um ano. Ah, esse é um clássico, né? É um velho. clássico, né? Porque se você fizer 24 anos, você vira gay automaticamente, É. né? É difícil não dar bunda, né, cara? Meu filho! Difícil. Meu filho, ó, você é hétero, vá lá com sua namorada, É usa só uma cinta e experimente como ela é bom. É Só. bom, rapaz. Eu acho que é Não. bom. Assim, pelo que eu ouvi falar. Quando eu ouço isso, a impressão que se tem, e não que eu não já tenha tido esses comportamentos anteriormente, mas atualmente você fica, cara, é porque tu tá assim na beira do precipício, né? E se tu vê a camisa rosa ou se tu vê o 24, tu não vai conseguir se segurar e sai armário, eu tenho que sair daqui. Tem noção de como isso é patético? É muito É patético. é muito patético, assim. E eu acho que em relação a isso, né, eu acho que isso é muito extremo. Isso é uma questão muito extrema, assim, o cara que, meu Deus, eu não posso usar um shampoo que tem uma mulher lá, a mulherzinha lá, a foto dela, porque eu vou virar mulher, uma coisa assim. Mas, Pergunta pra mulher se ela é gay. Como é que ela responde? Tipo, Alice, você é gay? não. Se tu perguntar pra um cara se ele é gay, É tipo uma pergunta... Ele vai te dar um murro. não, ele vai te dar um murro, ele vai dizer pra tu colocar tua mãe, tua mulher, tua namorada, Sim. tua A gente- filha. A gente que é gay, que vai dar em cima de hétero sem saber, sofre isso. Com certeza. Porque se a gente chegar num cara que é hétero e perguntar, e aí, tudo bem? O cara vai ficar super ofendido, como se a gente tivesse feito, sei lá o Que quê. absurdo, tu achou o cara bonito. É, tipo, Quem quer ser considerado bonito? Ninguém, Ninguém. velho. Ai, meu Deus. Ser considerado bonito não é coisa de pois homem. é. E aí, gente, é um negócio absurdo, assim, é difícil. Difícil! Mas vamos pra coisa boa. A gente tava conversando antes da pauta, antes de começar a fazer a gravação. O Jimmy tem uma indicação de série, mas eu também tenho uma indicação, na verdade, é um personagem específico do Animais Fantásticos, que é o Newt Scamander, que ele foi bastante criticado quando o filme saiu, porque ele era um personagem que não era muito forte, não muito apelativo pro público, ele era sem graça, sem sal. Meu Deus, que personagem estranho, como é que ele vai conseguir segurar todos esses filmes que vão lançar? Pois é, mas é porque esse personagem, ele tem uma personalidade completamente diferente da personalidade dos outros protagonistas homens que a gente vê nas histórias, que são heróis, são fortes, viris, são violentos, não tem problema nenhum em não usar a diplomacia para resolver as suas questões. E o Newt Scamander, na verdade, ele não é um cara forte fisicamente, ele cuida de animais, ele, na verdade, passa o filme inteiro, a força dele é a empatia dele, né? E a ligação que ele tem com os animais, a né? ligação que ele tem com os animais, porque nunca os homens são vinculados a trabalhos de cuidados, ou seja, quando o cara é enfermeiro, é uma profissão que é muito tipicamente, né? Gay, né? Gay, ou quando o cara é, sei lá, maquiador, cabeleireiro e tudo mais. E, nesse caso, o Newt Scamander, a grande força dele é o fato dele ser uma pessoa bem delicada mesmo. Ele é um cara que não é efusivo e tudo mais, como a gente vê, por exemplo, no personagem do Thor, que ele é um cara forte, viril, a forma como ele... A força dele, ele mostra nisso aí. Sim. E o Newt, não. O Newt, ele tem uma simplicidade muito grande na forma como ele se relaciona, que sempre é muito parecido com personagens femininos. E eu indico pra vocês verem O exemplo que tu deu do Thor, porque no próprio Ultimato, o Thor ele foi desconstruído Sim, com masculinidade tóxica. sim. Ao invés dele ter Pois ficado é. frágil, triste, alguma coisa, não. Ele começou a se drogar, ele começou a comer, ficou uma pessoa misantropa. Não, isso é muito interessante, e agora que tu lembrou do Ultimato, porque o Thor, ele tava com depressão naquele Sim. filme. E isso é uma forma onde a gente fecha essa gestalt de que, por mais desconstruído que você seja, por mais que você seja um homem bom e que você não faça mal às mulheres na rua, e você tem amigas e você entende o que elas estão falando, você tenta entender o que elas estão falando e tudo mais, é muito difícil romper com isso quando se fala de você mesmo, assim, do homem mesmo começar a lidar com os próprios sentimentos. E, na minha percepção, eu acredito que a empatia ela é muito difícil para os homens. Porque
como é que você vai tentar compreender, entender o que o outro tá sentindo se você não sabe o que você sente? Porque como é que você não sabe, você não sabe internamente o que você sente. Então, como é que você vai compreender a dor do outro se você não entende a sua própria dor? Discordo um pouquinho disso. Não no sentido que de fato não existe essa falta de autoconhecimento. Mas muitas vezes você até entende, até por associação, pelo fato de ter passado pela mesma coisa. Sim. Mas se você falar, aí você comete o erro mortal no mundo macho. Entendeu? Mas tu entende que existe uma coisa que, no momento que você consegue identificar a sua dor, você controla ela. Se você sabe por que você tá mal, você consegue ter mais controle sobre o que você tá mal. Mas quando você tem esse desejo de reverter isso, eu falo tipo, eu apanhei na rua e me senti humilhado por isso. Aí o Fernandinho apanha na rua, só que como ele tem essa questão mais intensa do que eu tenho, ele vai ter, mesmo sabendo o que eu tô sentindo, porque ele passou pela mesma coisa, ele vai ter uma reação às vezes mais escrota. Vai dizer, olha, eu apanhei também e eu tô assim. E você é mais fraco porque você teve outra reação. Mas ele sabe o que o outro cara tá passando. Só que ele quis sobrepujar aquela situação, porque ele viu que aquele cara tava fragilizado numa situação de humilhação, e ele quis se sobressair disso. O que eu falo em relação à empatia não é que os homens não vão ser sensíveis ao problema do outro. De tipo, foda-se, eu sou um cara que eu não tive acesso a nenhuma das minhas emoções, então a dor da amiguinha do meu lado, que ela fala, sei lá, que ela passou por um relacionamento abusivo, isso não vai de nenhuma maneira me comover. Eu falo da empatia, porque a empatia é uma coisa muito complicada, né, da gente conceituar, porque existe já... A gente fala tanto, mas eu falo da empatia no sentido de fato, a pessoa saber lidar com isso, entendeu? E o que eu vejo em relação aos homens, quando se trata do feminismo e de ver as mulheres em posição numa posição delicada mesmo, de sofrimento e tudo mais, é de não saber se posicionar. Sim. Então, por isso que existe essa falta de empatia, tu tá entendendo? Entendi. Concordo, tem razão. Porque, tipo assim, o que a maior parte dos caras fazem? Eu não sei o que eu tô fazendo. Não sei qual é o meu papel agora. Porque agora tá tudo mudando. E agora a forma como eu tenho que me relacionar com as mulheres é totalmente diferente. O que eu vou fazer? Eu vou militar bastante. Eu vou escrever um monte de texto na internet. Eu vou passar batom. Eu vou vestir uma saia e vou tentar ao máximo entrar nessa história. Bem, não é bem isso. Ele seria bem mais empático se ele chegasse no lugar de tipo assim, poxa, eu acho que eu vou só dar uma olhada no meu comportamento. Eu acho que eu vou só... quais são os termos que eu tô chamando os meus amigos? Será que eu não devia mais chamar os meus amigos de viado? Eu acho que não. Será que eu deveria ir pra uma terapia, me cuidar e ver qual é o meu problema? Por que eu vivo mal e eu não sei o que é? Porque, olha, a quantidade... Eu sento numa mesa com mulheres que se relacionaram com homens de diversas idades, é de dizer, cara, são todos meninos. São todos meninos. O cara tem 40 anos... Você é moleque. E não sabe falar sobre os próprios sentimentos. Não sabe por que tá triste. O cara não sabe por que tá triste. Por que tá mal. Porque do nada ficou mal. Não sabe. Por quê? Porque não vai se cuidar. Não vai. Não desabafa. Não tem esse... Então, quando o cara não acessa isso nele, é muito difícil ele entender onde é que ele tá. Sim. Entendeu? Ele entender de fato qual é a dor dessa mulher. A dor dessa mulher não é a falta de apoio do homem em relação ao feminismo. Não é o fato do cara simplesmente não aceitar essa igualdade, essa igualdade social, política e econômica. Não é. É também esses microcomportamentos, essas coisas do cara mesmo se entender. Por isso que existe todo esquerdomacho. Exato. Porque o cara só olha pro cara que tá lá pegando na bunda da mulher sem autorização. O cara que tá lá berrando aos 30 mundos aí, vento, sei lá o quê, que é macho e que pode bater em mulher mesmo e tal. Não é só isso. Não é só isso. O esquerdomacho, pra mim, ele é quase um capítulo à parte, porque pra mim é uma criatura bem nefasta. Inclusive, acho que a gente pode fazer um episódio só sobre esquerdomacho. Porque É mesmo. O reacionário, o machista assumido,
pelo menos ele é uma ameaça a olhos nus. Sim. Né? Sim. O esquerdomacho que tece diversos textos sobre o respeito, o Eu empoderamento, sou um fotógrafo que eu tiro foto pra de mulheres... capturar a essência feminina. É só o que tem, viu? E por aí vai, e do tipo, Meu de Deus. fala de mulheres fortes, etc. Mas, tipo, mais no íntimo, ele é um abusador, ele é um agressor, ele trai, Sim. ele mente, ele engana, ele subjuga, ele passa porno vazado, enfim, passa vídeo vazado. Uma série de comportamentos que são extremamente lamentáveis, mas que ele só faz isso no foro íntimo. Sim. Aí, pra mim, eu acho uma criatura mais nefasta, porque ele posa de bom moço, posa de um grande herói da resistência feminista, Sim. e, na verdade, ele é uma criatura tão ou pior do que Sim. dos piores reacionários. Pois Péssimo. Um E eu homem que acho- se diz feminista, ele não sabe o que é feminismo, na verdade. Por isso que eu acho importante, quando a gente agora tá conversando, pedir a atenção desses homens que acham que ele tá na parte do nem todos os homens. Sim. Você não está na parte do nem todos os homens. Nenhum homem tá na parte do nem todos os homens. Perdão, Jimmy. Mas é por uma questão eu de que também tô ela... aqui. Ai, perdão, Eu Fê. também. Mas é por uma questão de desconstrução e ela é diária. Ela é diária. E ela também é pra mim. É. Nem todas as mulheres, não, a gente também fomenta comportamentos que são sexistas. Então, isso aí é natural. Então, é ruim quando o cara se acha especial, E, entendeu? de novo, eu acho que depende do contexto. Quando a gente tá falando a respeito de uma coisa, Sim. a respeito de um tema, falando a respeito de machismo, feminismo, etc., você fala nem todo homem, nem toda mulher, tá contextualizado com um assunto muito maior. Outra coisa é eu chegar aqui nessa sala e dizer, todos os homens dessa sala são XYZ. Aí você tá fulanizando a situação, Sim. aí você tem que entender o contexto daquela pessoa. Sim. E que, por mais que eu acho que talvez seja uma boa lição para outros homens cis, hétero, etc., que estejam ouvindo, é que, tipo, antes de você querer ser um cavaleiro do feminismo, só tenta ser um homem menos babaca, entendeu? É uma coisa que a gente tem... E seja bom pra si mesmo, né? Exatamente, a gente tem que se policiar todos os dias, porque, tipo, eu com frequência, apesar de eu achar que eu tô tomando atitudes que eu acho que são mais bacanas hoje em dia, mas com frequência eu me vejo tomando uma atitude idiota, Sim. que eu falo, cara, como é que eu abri a boca pra dizer isso, bicho? Ou então, nem necessariamente que chegou em alguém, mas do tipo, cara, como que eu pensei isso sobre fulano, ciclana, beltrano, baseado no tênis que ela calçava, no jeito que ela falou, ou no tipo de música que ela gosta, entendeu? Sim. Eu acho que esse episódio foi várias lições. Eu tô achando incrível, porque tá parecendo um testemunho, entendeu? De igreja. Porque, gente, a oração, ela liberta, mas o testemunho, ele arrasta, entendeu? Vixe, eu não sou de igreja, mas eu achei incrível. Caramba, eu também fiquei emocionado com essa sentença. Fiquei emocionada. Agora vamos para um momento... A gente vai finalizar com o momento UK! Com o Jimmy! UK! Nosso Convidado. criador de conteúdo, de projetos aqui do povo. Criador Né? de Que a gente projetos. não a gente disse no começo. A gente disse, né? Jimmy, tu disse, né? No começo. Não disse. Porque a pessoa tá aqui, Não. Jimmy. O A gente Jimmy, só tipo falou a Belly. assim, ele é Com tipo... o Jimmy a gente foi O indo. Jimmy, é o Jimmy, aí ele faz o que ele quiser, porque ele é maravilhoso, ele faz o que ele quiser. E é rei dos podcasts também, É o rei né? dos podcasts, pronto, se você Tem só de precisa tudo saber no podcast, disso. gente. Vamos lá, momento UK. Um filme. Caramba, agressivo. Mr. Nobody. Um HQ. Sandman. Uma super heroína. Cara, Tempestade. Ah, adorei. Uma Ororo. série. De vindicar Pegou aquela pesado. série que a gente não falou, a gente Falou. esqueceu de falar. Minha série favorita é Sons of Anarchy, que é estupidamente machista. Sim, Olha, a Porém- gente eu pode... também assisti. Assista Porém, para a parte criticar. Hamlet dela é muito interessante e eu gosto Sim. muito também de True Detective.
as 3 temporadas. E só um adendo, o Jimmy falou sobre Brooklyn Nine-Nine também, que tem personagens que são... eu acho massa. que Brooklyn Nine-Nine é uma excelente dica de conteúdo de altíssimo nível, uma série maravilhosa. É aquele humor um pouco britânico, nonsense. Pra quem gosta de The Office, vai se apaixonar pela série. Eu sou fã de The Office, amo Brooklyn Nine-Nine, minha namorada me apresentou, fiquei maluco. E ela tem... Eles vivem numa delegacia, né? Que é exatamente o Departamento de Polícia 99 de Nova York. Fica no Brooklyn. Sim. E todas as pessoas daquela delegacia, eles são uma bela lição pra gente. Por exemplo, você tem o Terry Crews, que inclusive era garoto propaganda do Old Spice, que é aquele negro gigante. E ele é um pai de 2 meninas super fofo, que tem problema com violência. Do tipo, Sim. ele se envolveu numa situação de um tiroteio e ele ficou com síndrome do pânico. Você não espera isso de um cara desse tamanho. Você tem o capitão do departamento, que é um cara super firme, super forte, com uma voz cavernosa. Ele poderia dublar o Darth Vader com tranquilidade, e o cara é gay. O Jake Peralta, que é meio que o protagonista, que é o branco, hétero, blá blá blá, e o cara não é babaca, o cara não é agressivo. Tipo, ela questiona a masculinidade de diversas maneiras. É muito interessante. É muito legal, e não adoro. por isso, e não é no sentido panfletário de dizer, olha, as pessoas elas não podem ser de determinada maneira. Do tipo, não, você pode ter... você pode gostar do Conan. Você Sim. só não pode ser o Conan com as outras pessoas. Entendeu? Entendeu? Ser um só Conan isso. babaca. É tão simples, né, gente? Só Machista, não pode ser babaca com homofóbico. ninguém. Uma diva pop. O Jimmy falando... Beyoncé. Eu acho a mulher Pode ser a Beyoncé? Pode ser, mas tu fala... Mas Ela é essa- fantástica. pode ser também uma diva do metal. A diva do pode Se ser for metal. uma diva do metal, Alicia White Girls, do Olha aí. Arch Enemy. Fala um pouquinho mais do microfone. Se for uma diva do metal... Uma drag queen. A gente falou mais cedo. RuPaul. Olha aí. Olha. Não, eu assisto Só a maior eu drag assisto queen mais- Tu assistiu o RuPaul's Drag Race? Sim, com Já a Nayeli, assistiu? com a minha namorada. Ah, Eu assisto sim. mais o Queer Eye, Ah, sim. que é maravilhoso. é. Eu adoraria aquela consultoria, inclusive. Inclusive, eu também, ó, meu Eles Deus. só não iam poder Quem me ajudar não, né? com o cabelo, E né? eu queria Sim, pegar quê? todos. Eles só não iam poder me ajudar com o cabelo. É, mas com a restante- barba. E eu queria bastante. pegar todos. Sim, aí uma criadora de conteúdo. Não pode ser a Alice. Uma criadora de É conteúdo. porque a Alice sai todo tempo. É porque agora eu tô indo muito tô consumindo muita coisa política, eu ia dizer a Sabrina Fernandes. Sendo que tem outras pessoas que eu acho ela é maravilhosas. A Mikan, a Carol Moreira, a própria Marina, Sim, perfeita. Marina Sofia. Tem a Carol Diniz. Nossa. Sim. Era só uma, né? Mas tudo bem. Sim, não é? Não, pra Arrasou. gente lembrar que tem muita mulher Tem foda muita mulher produzindo foda, conteúdo muito de altíssimo Combinou com o nível. episódio. Combinou, total. Arrasou, gente. Foi só isso? Não tem isso, mais não, acabou. é? Olha, gente, que pai. A gente tem os recadinhos finais, né? Vamos lá. Agora era bom, né, pedir pro Jimmy dar o seu Ah, recado. Fala como é que né? a gente te acha. Os teus seguidores, Como é que seus teus fãs. fãs. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz mesmo. Jimmy, meu nome é Jimmy, sobrenome Lucas, meu nome não é Carlos Daniel. Carlos. Lucas é de fato o nome da minha família. Jimmy escreve-se igual ao Jimi Hendrix. Na verdade, meu nome era pra ser Jimi Hendrix, só que minha mãe disse que pediu divórcio se fizessem isso Que comigo. incrível. O pai era Caramba. músico, era fã, Aham. etc. Ele ia ser o do time das pessoas que tem nome Nome de de famoso. Não, o Tem uma Lucas- Britney Spears. Tem Eu conhe- Britney Tem Spears Britney aqui. Spears. Tem um cara que mora... Não vou dizer, que vai que ele tá escutando. Mas eu conheço um cara que o nome dele é John Lennon. Que Caramba. incrível, incrível. Não. O que deve ter de Bruce Lee também aqui. Nossa. Assim, deve ter sofrido um pouquinho de bullying, mas tudo bem, né? Vamos fazer o quê? E tô por aí. A gente trabalha com... Eu sou colega do Fernandinho e da Alice aqui no grupo de comunicação O Povo. A gente trabalha com conteúdo, com estratégia, com inovação, Sim. etc. É isso aí, E... gente. Sim, agora os recadinhos finais. Vamos lá para os recadinhos finais. Você pode enviar suas perguntas por e-mail, podcast@opovodigital.com, com o título Orgulho Contra-Ataca, tá? Mas você pode também mandar sua mensagem no nosso Twitter e no nosso Instagram, @orgulhopodcast, nas duas plataformas, tá? Você pode assinar nosso podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts, em tudo que é lugar aí de podcasts, tá?
E esse é um podcast, é uma produção do audiovisual e do digital do Povo, com edição, produção e publicação de Nicole Pontes, áudio de Kleber Galvão, coordenação e produção do Chico Marinho e estratégia digital do João Vitor Duma. É isso, gente. Tchau! Tchau, muito obrigada. Valeu.